Olá, tudo bem? Como vai você, meu amigo, minha amiga? Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha. Hoje está começando a partir desse momento o Café com Noronha. O Café com Noronha que está aí nas redes sociais toda quarta e todo domingo para trazer uma palavra de edificação, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Hoje a palavra vai ser sobre salvação. Isso mesmo, né? Se fala tanto em salvação, né? Vida eterna, salvação. Aonde que está a salvação? A salvação está em bom comportamento? A salvação está em eu melhorar cada dia mais? A salvação está numa norma de conduta? A salvação está numa pessoa que encarnou, que é o Deus que a Bíblia ensina? Então nós devemos aprender, conhecer. A Bíblia, com a palavra de Deus, nos instrui a conhecer e prosseguir em conhecer. Vou falar sobre salvação então hoje no café. Então vamos tomar um cafezinho, né? O cafezinho famoso aí, o cafezinho com Noronha. Uma benção o café, né? De manhã quem não gosta, né? É muito bom. Então seja bem-vindo então. Dá um tempinho aí para mim, que eu tenho certeza que essa palavra vai edificar a sua vida, vai abençoar, vai esclarecer. O texto bíblico que eu vou usar está em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Então aqui está falando sobre norma de conduta. A lei é uma norma de conduta, só que a salvação, a vida eterna, que Deus nos dá através do ensino da palavra de Deus, é somente pela fé em Jesus Cristo. Lógico que a gente tem que ter uma boa conduta, uma boa norma, né? Um estilo de vida melhor a cada dia. A pergunta minha nesse vídeo, nesse café hoje é: pode alguém ser salvo por seu excelente comportamento? O que você acha, hein, meu amigo? O que você acha, minha amiga das redes sociais, do YouTube, da internet, você que está online, você que está assistindo num, num computador, num notebook, no smartphone, no tablet? O que você acha, hein? Olha a pergunta. Pode alguém ser salvo por seu excelente comportamento? Se alguém pudesse ser salvo por seu comportamento, seria o próprio apóstolo Paulo. Tendo vivido como judeu religioso, sua obediência à lei do Antigo Testamento era admirável. Ele era um homem religioso exemplar no seu tempo. Mas Deus nos ensina que ninguém pode merecer ou comprar a salvação com base no seu comportamento, que embora seja socialmente exemplar, é imperfeito diante de Deus. O texto bíblico é claro em afirmar que somos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Lá em Romanos tem um texto também, você pode marcar esses textos bíblicos que eu estou dando. É Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: Ora, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Não é por meio de comportamento, não é por meio de alguma pessoa, de um profeta, de um homem, de uma mulher, famoso, famosa, né? De um rei, de um sacerdote. Não, o texto é claro, é por intermédio de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificado, né? O homem é justificado porque o homem está no pecado. O pecado que nos separa de Deus, o pecado que é a transgressão da lei de Deus, o pecado que nos condena. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, morte física e morte espiritual. Mas a continuação de Romanos, que eu gosto muito de citar, diz que a vida eterna, o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e essa vida eterna está em Cristo Jesus. Nós entregarmos a nossa vida a Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Não existe outro. Eu estou falando aqui com a visão de mundo cristã. Não existe outro Salvador. Existem muitas religiões, muitos credos, muitas instituições religiosas, mas a salvação da alma do ser humano é numa pessoa. Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro falou que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A pergunta minha do vídeo hoje, a pergunta minha do café hoje: pode alguém ser salvo por seu excelente comportamento?
A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que a salvação está em você ter fé. Gálatas 2,16 diz: sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. E tem tantas igrejas, instituições, ensinos legalistas que precisa conhecer, principalmente a carta de Gálatas, né, que fala sobre liberdade cristã. Nós temos que ler a palavra de Deus num todo, na íntegra, como uma verdadeira doutrina mesmo, a doutrina para o povo de Deus, o povo que crê, confessa Jesus e se entregou a Cristo. A palavra de Deus diz em Romanos 10, 9, Romanos 10, 9, se com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a salvação está em ter fé em Jesus Cristo. É o texto bíblico que está nos ensinando. A salvação não está em você só frequentar a igreja católica, frequentar a igreja Congregação Cristã do Brasil, frequentar a Assembleia de Deus, frequentar a Presbiteriana, frequentar a Universal, etc, etc. A salvação está em você ter fé, crer, acreditar que Jesus é o Deus encarnado, que Jesus é o Emanuel, que Jesus é o Salvador, que o sangue de Jesus, como está escrito em 1 João no capítulo 1, nos purifica de todo pecado. Eu poderia falar aqui de comportamento humano, eu poderia citar São Francisco, muito famoso, deixou tudo, se despiu de toda a riqueza, de toda a glória, tudo aquilo que o mundo pode proporcionar e foi viver em função do próximo, se doar. Mas só isso que São Francisco fez faria com que ele tivesse salvação e vida eterna? Não. Isso daí são comportamentos que a gente deve ter, né? Principalmente um cristão. Mas o que São Francisco de Assis fez é louvável, é maravilhoso, mas se ele não tiver fé em Jesus, como está dizendo o texto aqui, Romanos 5, né? Efésios capítulo 2, versículo 9, diz que a salvação é em obras, para que ninguém se glorie, porque se o ser humano conseguisse a salvação, tivesse mérito na salvação, ele ia se vangloriar, né? Outro dia eu estava assistindo uma pregação de um pastor. Aí ele falou assim, ele estava falando de uma campanha que um pastor tinha feito muito tempo atrás, esses movimentos grandes dentro de campo, onde reúne mais de 5 mil, 10 mil pessoas. Aí quando o rapaz chegou lá onde estava tendo o culto, já tinha acabado, né? Aí o rapaz perguntou, falou, pastor, o que eu faço para ter a salvação? O que eu faço? Como que eu consigo a salvação? Aí o pastor olhou para ele e falou assim, meu filho, infelizmente você chegou atrasado, porque tudo que tinha que fazer para ser salvo foi feito há 2000 anos atrás, no sacrifício perfeito de Jesus. Por isso que nós temos que ter fé nesse sacrifício, fé nesse Jesus, fé nesse Deus encarnado que pode nos salvar, nos curar, nos libertar e também nos dar a vida eterna. Eu poderia citar o São Francisco de Assis, eu poderia citar a Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que só se doou para o Evangelho, só viveu para o Evangelho, né, em prol da causa, né, foi para a Índia, foi para tantos lugares, a Madre Teresa de Calcutá, famosa no mundo inteiro. Mas se ela não tivesse fé em Jesus, toda essa obra, tudo isso que ela praticou de bondade, de caridade para com o próximo, ia ficar somente aqui nessa terra. Ela não ia ter a vida eterna que o texto bíblico, que a palavra de Deus nos ensina, que o Espírito Santo nos ensina. Eu poderia citar também o espírita Chico Xavier, um homem que viveu. Eu sou evangélico, mas sou pesquisador. Então Chico Xavier é um homem que viveu da causa, fazia caridade, fazia tanta coisa. Mas se Chico Xavier, escute bem, não é heresia que eu estou falando, é o que a Bíblia ensina, a Bíblia como palavra de Deus, como regra de fé, né? A Bíblia é regra de fé, para o cristão ortodoxo, para o cristão protestante, ela é a regra de fé, acima de qualquer palavra, de qualquer homem, está a palavra de Deus. A palavra de Deus fala em Gálatas, no capítulo 2, versículo 16, sabemos contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque ninguém será justificado pelas obras da lei. Efésios 2, 8 e 9 fala, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, não vem de vós. Não vem de obras, o versículo 9 fala, isso daí é para qualquer espírita, tem que ler esse texto aí. Não vem de obras para que ninguém se glorie.
Efésios 2, 8, 9 e 10. As boas obras foram feitas para nós andarmos nela, ou seja, quem que é cristão, quem está salvo, quem é uma nova criatura, deve ter boas obras. Agora, o fato de eu praticar boas obras não vai fazer com que eu seja uma pessoa salva. Isso é resultado de quem já é salvo, de quem já teve um encontro com Jesus. Então, se bondade, caridade, fosse esses três nomes, poderia citar vários nomes de pessoas, né? Martin Luther King nos Estados Unidos, o Mandela na África do Sul. Poderia citar um monte de nome de pessoas que fez coisas estrondosas, faz para o ser humano, mas isso não é para, eu não consigo ser salvo. Posso acordar desde o momento que eu levanto pela manhã. Eu levanto 6h30 da manhã. Acordar e viver e ficar o dia inteiro, 24 horas durante o dia, fazendo só bem para o próximo. Eu não vou ser salvo por causa disso, porque não é pelas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. O 8 diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. O versículo 9 diz assim: por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de nós. Não vem de obras, o versículo 9 de Efésios 2, 9. Não vem de obras, não vem de ações, não vem de caridade, para que ninguém se glorie. E o versículo 10 diz: as boas obras foram feitas para nós andarmos nela. Eu, Jefferson, que sou um palestrante, um pesquisador cristão, tenho que ter boas obras com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha casa, com a minha família, com a sociedade, em qualquer lugar. Se é um cristão que nasceu de novo, que é uma nova criatura em Cristo Jesus, tem que ter as boas obras, mas as boas obras não trazem salvação. A ideia da sociedade é que a pessoa é legal, carismática, famosinha, né? A gente vê tantos artistas morrendo, cantor, artista aí do meio de mídia, de comunicação, do cinema. Então, e eu via no passado, né, aí por causa do Covid, algumas pessoas morreram, e pessoas colocando foto, imagem dessa pessoa que morreu, já no céu, salvo. Então isso daí é uma vontade da pessoa que está colocando a imagem, que está fazendo a postagem. Quem sabe é somente a pessoa e Deus, porque para ser salvo nós precisamos ter fé em Jesus, ter fé na obra, no sacrifício de Jesus. E é por meio da fé, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8. Será que a Bíblia ensina esse tipo de coisa que a sociedade fala? Aí morreu, Deus recolheu, subiu para o andar de cima. Então isso é muito sério, a gente tem que ler a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus, aquilo que Deus nos instrui, ensina a raça, né? O pregador fala que a Bíblia é o manual do fabricante, e é verdade. Então nós temos que ler a palavra de Deus. É a palavra de Deus para mim e para você. Nesse dia, nesse café, nesse momento que você separou para ouvir a palavra de Deus, pode alguém ser salvo por ter excelente comportamento? Não! Se alguém pudesse ser salvo pelo seu comportamento, por que seria necessário que Jesus morresse para nos dar a salvação? É a minha pergunta também, né? Eu gosto de fazer pergunta. Então, se alguém pudesse ser salvo, esses três nomes que eu citei aqui, né? São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Se alguém pudesse ser salvo pelo seu comportamento, por que seria necessário que Cristo morresse para nos dar a salvação? A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que todo aquele que nele crer. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé no sacrifício de Jesus, na obra de Jesus, que Jesus executou na cruz do Calvário, para que trouxesse redenção, salvação para toda a humanidade. A salvação é para alcançar o grupo, mas ela alcança somente aquele que tem fé e aquele que crê em Jesus, como está dizendo o texto de Gálatas, aqui que é o texto que eu estou usando. Gálatas 2:16. Então a minha pergunta para você, né? A ideia da sociedade é: a pessoa é legal, carismática, famosinha, né? As pessoas gostam, né? Gosta de artista da Rede Globo, gosta de artista das novelas, e gosta de pessoas, e gosta de fulano, de beltrano. Será que a Bíblia ensina que essas pessoas, só pelo fato de serem famosas, conhecidas, pessoas carismáticas, elas já têm um lugarzinho no céu, elas já têm a vida eterna? A Bíblia não ensina. A Bíblia ensina que é necessário a gente crer, ter fé, se arrepender primeiro, ter uma metanoia e ter fé na pessoa de Jesus. Gálatas 2:16, Romanos 5:1, Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Será que existe alguém
cujo comportamento seja perfeito perante Deus a ponto de tal pessoa merecer a salvação? O que você acha? A minha pergunta para você. Ah, eu sou bonzinho, não faço mal para ninguém, eu nunca matei uma barata. E daí? Você acha que por causa disso você vai para o céu? Você vai ser salvo? Então você deve conhecer a palavra de Deus, você deve conhecer a instrução do Evangelho. O apóstolo Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus. Ele não se envergonha do Evangelho. Eu também não me envergonho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê em Jesus. Para qualquer tipo de pessoa, para o brasileiro, para o americano, para o japonês, para o inglês, para o australiano, para o chinês. Não interessa, a pessoa precisa crer na palavra de Deus. Pode alguém ser salvo por seu comportamento, por seu excelente comportamento? Não pode. A salvação é fé em Jesus. Gálatas 2,16, Romanos 5,1, Efésios 2, do 8 ao 10, Romanos 10, 9. A Bíblia diz, respondendo essa pergunta, será que existe alguém cujo comportamento seja perfeito perante Deus a ponto de tal pessoa merecer a salvação? A Bíblia fala que não. A Bíblia fala em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus, ou seja, afastados estão. Por isso que Jesus veio trazer a reconciliação com Deus, com salvação, com vida eterna, é na pessoa de Jesus. Texto famoso, João 14,6, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai. E se ninguém, não é só as pessoas, não. É papa, é sacerdote, é pastor, é cooperador, é ancião, é guru. Ninguém vai até Deus se não for por intermédio de Jesus. João capítulo 14, versículo 6. O texto de hoje, a palavra de hoje, a reflexão de hoje. Pode alguém ser salvo por ter um excelente comportamento? Não pode. A salvação é a fé em Jesus. É nós acreditarmos que Jesus é o Deus encarnado, é o Deus conosco, é o Emanuel. É que no sacrifício na cruz do Calvário que Jesus executou. Por isso que ele falou, está consumado, né? Ele consumou tudo aquilo que o Pai propôs para ele fazer, executar como ser humano aqui na terra. E ele executou de maneira maravilhosa, né? Foi um sacrifício, foi triste o sacrifício, foi sofrimento, mas esse sacrifício trouxe essa recompensa chamada vida eterna para todo aquele que nele crê. Deus abençoe, fique com Deus, que você tenha um dia maravilhoso, né? Na presença de Deus. Ore, busque a Deus, creia em Deus. Que Deus abençoe ricamente você nesse ano de 2022, você, a sua casa e a sua família. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, ele é imutável. Jesus é Deus, Jesus é homem e como homem ele morreu na cruz do Calvário para nos trazer a salvação. Vou repetir os textos que eu li aqui, é Gálatas 2,16, Romanos 5,1, Efésios 2, do 8 ao 10, Romanos 10, 9 e Romanos 3, 23. Eu sou bonzinho, eu não faço mal. O Jefferson foi bonzinho, é tão bonzinho. É Caxias que fala, né? Ele é bonzinho. O fato de eu ser bonzinho, quem ganha com isso é eu. Mas eu não vou ganhar a vida eterna. Eu não vou ganhar o direito de estar na presença de Deus se eu não tiver fé em Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida eterna que Deus nos dá de presente. Porque é pela graça, pelo favor imerecido. A gente somente tem que ter fé nesse Deus lindo e maravilhoso. Deus abençoe, fique com Deus, ó. Beijo no coração do Jefferson Noronha.